Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora sobre o mapa da fome, porque parece que o Brasil saiu do mapa da fome. Cara, é uma coincidência enorme. Quando tem governo de esquerda, o Brasil sai do mapa da fome. Aí tira o governo de esquerda, as políticas são as mesmas, não muda política nenhuma, continua tendo Bolsa Família, continua tendo tudo, aí o Brasil volta para o mapa da fome. Aí a esquerda ganha de novo, o Brasil sai do mapa da fome de novo. Cara, é impressionante isso, né? Como eu já falei para vocês, evidentemente, a ONU é um folhetim esquerdista, um negócio lá, um antro de esquerdismo, evidentemente que fazem isso para ajudar o Lula, mas agora a gente tem detalhes, porque ficou muito explícita a forma como eles tentaram ajudar o Lula. Eu vou explicar para vocês. No final das contas, o Brasil piorou em 8 das 11 categorias do relatório da fome da ONU. E, no entanto, a ONU decidiu dizer que o Brasil saiu do mapa da fome. Ah, é lógico, para ajudar o Lula, né? É evidentemente que é isso, né? Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Peter tomando Ozempic, Crécio Pipiu, Biofan e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Brasil saiu novamente do mapa da fome. Foi a notícia que saiu aí nesse final de semana, os petistas comemorando, os esquerdistas. O Lula conseguiu, o mero fato da esquerda estar no poder tira o pessoal do mapa da fome. É impressionante, cara. O brasileiro, afinal, o negócio de comida é psicológico. Se tem alguém da esquerda no poder, você não precisa de comida. Você sai do mapa da fome sem ter comida mesmo. É impressionante, porque, de novo, o que o Lula fez que mudou esse negócio? Ele não fez nada, não teve nenhuma mudança. Ah, mas ele criou o tal do FAA, que é aquele programa de alimentação de não sei o que lá, que é irrisório em termos de Brasil, em termos de volume de coisa. É mais um programa para comprar comida do MST, né, para ajudar os amiguinhos do MST do que qualquer outra coisa. Em termos de atender necessidade do Brasil como um todo, é bolota. O que você pode dizer que faz diferença é o Auxílio Brasil, ou melhor, agora o Lula renomeou para Bolsa Família, mas é basicamente a mesma coisa, não mudou nada do governo Bolsonaro para o governo Lula. Ou seja, o que mudou que teve essa mudança, que o Brasil entrou no mapa da fome e depois saiu do mapa da fome? Estava muito estranho esse negócio. O Rubinho Nunes falou aqui, ó, o diretor da FAO é amigo da ONU do Lula, o Kwon Dong-gyu. É um esquerdista, um tecnocrata chinês eleito com apoio do próprio governo petista. O mapa da fome virou uma peça de marketing petista, é o IBGE feito na China, né? E de fato, tá aqui, ó, o Lula se encontrou em Havana com o cara um pouco antes dessa notícia. A gente vai ver que todos os indicadores praticamente pioraram em relação à fome no Brasil, o que é de se esperar, porque qual que é o problema do governo Lula? O governo Lula, com essa ideia de ajudar todo mundo, criar bolsa isso, bolsa aquilo outro, o que está fazendo? Está aumentando a inflação. O governo gasta dinheiro demais, começa a aumentar a inflação. E quando começa a aumentar a inflação, prejudica exatamente os mais pobres. Então, o que se espera num governo Lula, do jeito que está acontecendo, é a piora do mapa da fome. São pessoas com mais dificuldade de comprar alimento. Mas, de novo, e foi isso que a ONU mediu, tá? A coisa piorou em 8 das 11 categorias do relatório da fome. Mas, né, o amigo foi lá e, meu amigo, muito amigo, por favor, meu amigo, me ajude nessa história aqui. E aí vamos dar um jeito de melhorar isso daqui, dizer que o Brasil saiu do mapa da fome, e foi a conclusão do relatório da FAO, né? Aqui, ó, o David Agape também coloca aqui os truquezinhos que eles usaram nessa história, né? Ele tem esse jornal dele, que é a investigação, que é muito interessante. O fim da fome. O governo Lula distorce dados e ignora a pandemia e narrativa contra Bolsonaro, né? A questão é simples. Eles compararam duas pesquisas com metodologias e períodos completamente distintos. A primeira pesquisa foi realizada na época da pandemia, com amostras mais concentradas no Norte e no Nordeste. Então repara, para dizer que o Brasil tinha voltado ao mapa da fome, não apenas a pesquisa foi feita no Brasil no momento da pandemia, que foi um momento de turbulência no mundo inteiro, né? Todos os países do mundo sofreram a pandemia, não foi um problema brasileiro, mas eles fizeram amostras mais concentradas no Norte e no Nordeste. Ah, então é isso. Eles foram lá no Norte e no Nordeste, onde tipicamente você tem realmente mais fome. Infelizmente, é uma característica do Norte. O Norte e o Nordeste brasileiro são regiões muito pobres ainda, gente. É um absurdo. A gente tem que melhorar esse tipo de coisa. Temos que realmente dar um jeito de desenvolver o Nordeste, desenvolver o Norte do Brasil. Infelizmente, são regiões cercadas de socialismo, né? Os governadores socialistas, e por isso estão nessa merda que estão.
Mas é um problema que a gente no Brasil tem que resolver realmente. Mas eles fizeram foco na região Nordeste na época da pandemia, lá no governo Bolsonaro. E aí chegaram com a conclusão de que aumentou a fome no Brasil. Então o Brasil voltou para o mapa da fome. Ou seja, o cara lá na base da martelada nos números, deu aquela martelada bacana, botou o Brasil no mapa da fome de novo, né, prejudicando o Bolsonaro e ajudando o Lula, evidentemente. É o que eu falo para vocês. É sempre fácil de entender isso daqui. A segunda, que foi feita da FAO agora, usa métodos e médias trienais que suavizam os picos e faz uma distribuição mais homogênea no Brasil todo. Então, olha só, a pesquisa que aconteceu lá em 2021, que apontou que o Brasil voltou para o mapa da fome supostamente, considerou 23% da amostra estava no norte, que porém o norte é relativamente menor no Brasil, né, em termos econômicos, né, em termos de pessoal também. Embora a área do norte seja muito grande, o número de pessoas que moram no norte é bem menor do que no nordeste, no sul e coisa e tal. E aqui, ó, norte e nordeste, 23%, 34%, ou seja, mais de 50%, quase 60% aqui da amostra foi norte e nordeste, ao passo que o sudeste, que é a região mais populosa do Brasil, deixa eu tirar minha cara daqui, o sudeste, que é a região mais populosa do Brasil, teve só 16% da amostra, 15% no centro-oeste e 12% no sul. Ué, mas isso aqui é o que eu falo para vocês, é muito fácil mentir com estatística. É só o cara manipular a amostra direitinho, ele chega no número que ele quiser. Eles queriam um número que trouxesse o Brasil de volta para o mapa da fome, porque naquela época eles estavam querendo criticar o governo Bolsonaro, lembra, né? E o pessoal da ONU, não que temos que criticar Bolsonaro a qualquer coisa, né? Então, assim, ó, compararam, como diz o David Agape aqui, compararam laranjas com maçãs. O resultado, uma comparação esdrúxula que não faz nenhum sentido essa história, né? Tem aqui a reportagem completa lá no jornal do David Agape, muito bacana, recomendo muito aqui o jornal dele lá da investigação. Vale muito a pena realmente, né? Então, ou seja, ele mostra esse absurdo. Qual que foi o truquezinho? Eles compararam uma pesquisa na época do governo Bolsonaro que focava no norte e no nordeste com uma pesquisa agora que leva em consideração o Brasil inteiro. Aí o Brasil inteiro, pô, realmente, assim, tem fome no sudeste também, tá? Tem gente passando fome no sudeste, no sul. Infelizmente, a gente ainda tem essa praga no Brasil inteiro. Temos que melhorar essa questão da fome no Brasil. Mas é muito menor no sul e no sudeste do que é no norte e no nordeste. Então, esse foi o truquezinho que eles usaram, né? E ainda tem esse negócio aqui, ó, Brasil deve entender por que saiu do mapa da fome. Ou seja, o Globo não está querendo dizer que não resolveu o problema, não. Não, ele quer continuar com a narrativa da ONU, do Lula, evidentemente, que sim, saímos do mapa da fome. Lorota. São coisas diferentes que eles estão comparando aqui, né? Mas, de qualquer forma, ele lembra que tem essa coisa aqui, ó. O Brasil piorou, na verdade, em 8 das 11 categorias do relatório da fome na ONU. A ONU só decidiu que o Brasil saiu do mapa da fome porque quis, a verdade é essa. Porque o Lula foi lá conversar com um cara lá em Cuba, conversou com um cara da FAFO, né? Não, FAO, que é a organização que cuida de comida lá na ONU, né? E por isso que o Brasil saiu do mapa da fome. Mas olha só, melhorou o risco de subnutrição, alimentação exclusiva de 0 a 5 meses e o risco de anemia em mulheres de 15 a 49 anos. Todo o resto piorou. Piorou o risco de obesidade em maiores de 18 anos, o risco de insegurança alimentar grave piorou, ou seja, tem mais gente com insegurança alimentar grave, o risco da criança ter peso baixo ao nascer, o risco de obesidade piorou, a porcentagem de brasileiros que podem pagar por uma dieta saudável piorou, evidentemente. É o que eu falo para vocês, essa política do Lula de criar bolsa disso, bolsa daquilo, acaba aumentando a inflação no Brasil, e aumentando a inflação no Brasil, as pessoas conseguem comprar menos coisas, né? Fica mais caro para alguém manter uma dieta saudável. O risco de insegurança alimentar moderada ou grave, ou seja, a insegurança alimentar piorou, cara. O relatório, olha só, presta atenção, na época do Bolsonaro, com uma pandemia acontecendo, uma pandemia estava acontecendo aqui no Brasil, a situação estava menos pior do que agora com o Lula sem nada na questão do risco da insegurança alimentar moderada ou grave ou segurança alimentar grave.
piorou também o risco de baixo crescimento de crianças até 5 anos, piorou o custo da dieta saudável, ou seja, piorou tudo, praticamente tudo. Melhorou alguns indicadores aqui no final das contas, pouca coisa. Foi uma quebra-galho. O cara da ONU, para ajudar o Lula, deu um jeito de tirar o Brasil do mapa da fome, mas o Brasil piorou em relação à pandemia. Presta atenção. Em relação à pandemia no governo Bolsonaro, o Brasil piorou na segurança alimentar. É um absurdo esse tipo de coisa. O pessoal do Lula devia estar chorando com esse relatório e estão comemorando. Não, porque saiu do mapa da fome. Olha só que coisa, não sei o que lá. Aqui, ó, e o pior, ainda viu o Brasil 247 aqui desesperado, né? Não, porque em editorial infame a Globo não dá crédito a Lula por Brasil fora do mapa da fome, ainda ataca o governo. É, tem que atacar mesmo. Aqui, ó, presta atenção. O Brasil principalmente piorou na questão da fome, piorou em todas as categorias, com exceção de 3, no final das contas. Só disseram que tirou do mapa da fome porque o cara lá quis. O amigo do Lula resolveu ajudar o Lula e disse que tirou o Brasil do mapa da fome numa comparação totalmente sem sentido. É só por isso que aconteceu. O governo Lula é uma tragédia até para a fome.